graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Esta é a nossa meditação para o dia de hoje, Provérbios 3, do versículo 11 ao versículo 35. Diz a palavra do Senhor: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Há coisas que nos são oferecidas e que por vezes os nossos olhos não lhes dão valor. Pode ser um presente de aniversário, por exemplo. Para a pessoa que nos ofereceu tem grande valor, mas para nós pode não ter. Os conselhos de sabedoria que nos são dados pela palavra do Senhor são presentes preciosos e é importante que nós lhes reconheçamos o devido valor. O autor procura neste texto demonstrar o valor da sabedoria para que o leitor a aceite, para que o leitor a receba a sabedoria, entenda o valor da sabedoria. A repreensão do Senhor, por isso mesmo, deve ser aceite. O versículo 11 diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Portanto, a repreensão do Senhor ela deve ser aceite, deve ser atendida. Mas a repreensão do Senhor, ela revela, na verdade, o seu amor por nós. Deus repreende-nos porque Ele nos ama e se preocupa conosco. Deus deseja que recebamos as suas bênçãos. E para as recebermos é necessário nós obedecermos a sua palavra. Daí a importância de sermos repreendidos, para que vivamos de acordo com a palavra do Senhor. Se os pais terrenos repreendem os seus filhos, muito mais o nosso Pai Celestial, que é um Pai por excelência, um Pai de amor, um Pai de absoluta atenção para com os seus filhos. Portanto, no versículo 13 nós lemos: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. A sabedoria tem grande valor porque traz bênçãos àquele que adquire. A pessoa sábia é feliz. Essa felicidade é uma referência ao futuro ideal planejado pelo nosso Deus. É também uma felicidade que resulta do relacionamento com Ele mesmo, com Deus. Por isso,
nós hoje já podemos desfrutar de um pouco desta felicidade que será plena na eternidade, quando estivermos diante de Deus. A sabedoria é melhor do que a prata e o ouro. Ela é mais valiosa do que estes metais, é mais valiosa do que as pérolas. Riquezas e tudo o que podemos desejar, a sabedoria suplanta o seu valor. A sabedoria, cujo princípio é o temor do Senhor, é valiosa porque por ela nós temos conhecimento do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do eterno e grandioso Senhor dos céus e da terra. Que o nosso desejo nesta manhã seja por mais sabedoria. Sabedoria mais do que toda e qualquer outra coisa. O Senhor é o Deus que fundou a terra com sabedoria. Diz o versículo 19, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Deus, o Criador de tudo o que há, usou de sabedoria quando fundou a terra e estabeleceu os céus, os astros, todo o universo. Portanto, a criação é como se fosse um livro escrito por Deus e que demonstra a sua sabedoria. Embora a criação esteja corrompida pelo pecado e as coisas não funcionem na perfeição com que Deus as criou devido ao pecado, ainda assim nós conseguimos ver nela muito da sabedoria de Deus. As leis da física são exemplo disso. Elas permitem que haja vida. Nós olhamos, por exemplo, para o código genético, a forma de reprodução dos seres vivos, a distância, até mesmo a que a Terra se encontra do Sol, permitindo condições ideais para estabelecimento de vida na Terra. São inúmeros os exemplos que nós podemos dar na criação que apontam, efetivamente, que demonstram a sabedoria de Deus ao criar os céus e a terra. Preciosa é a sabedoria e deve ser a sabedoria para cada um de nós. Por isso mesmo o autor nos diz no versículo 21, Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. No fundo, ele quer dizer, estes exemplos que eu dei, por exemplo, o exemplo da criação, demonstram o quanto a sabedoria é valiosa. Por isso mesmo, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Lembra-te delas. A sabedoria deve ser valiosa também para cada um de nós. Nós devemos guardar a sabedoria do Senhor e assim o Senhor também nos guardará no nosso caminho. Andaremos seguros e o nosso pé não tropeçará nas armadilhas em que os insensatos caem, porque eles caem nestas armadilhas porque são insensatos, não obedecendo à palavra do Senhor. Se nós vivermos em sabedoria e obediência à palavra do Senhor, nós evitaremos estas armadilhas da vida. O versículo 26 diz, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Aquele que vive em sabedoria, ele desfruta também da proteção e do cuidado do seu Deus. Então, que nós possamos viver desta mesma forma. Os versículos finais, do versículo 27 ao 35, nós vemos algumas orientações sábias, algumas orientações práticas. Se nós tivermos a possibilidade de fazer o bem a quem de direito, devemos fazer. E tendo como ajudar o necessitado, devemos ajudá-lo, devemos fazê-lo. Portanto, este princípio demonstra o amor ao próximo que deve habitar no nosso coração. No Novo Testamento, esta questão do amor está muito clara, mas nós vemos aqui como no Antigo Testamento já temos estas orientações, porque Deus é o mesmo Deus que demonstra que a lei tinha como pano de fundo este mesmo propósito, o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor ao próximo também não permite que maquinemos o mal contra ele. Que o Senhor nos guarde de nos vingarmos, de retribuirmos mal por mal. Somos orientados a não discutir, a não contender com ninguém sem razão. A verdade é que para nós, a maior parte das vezes, nós temos razão. Mas devemos também viver sensíveis ao Espírito Santo, porque muitas vezes é Ele que nos adverte que na realidade não temos razão. Não devemos também imitar o homem violento. Não devemos desejar ser como eles. Por vezes, na nossa sociedade, os violentos, os vingativos, são modelos admirados, são aplaudidos, são tidos como referência.
os rebeldes, as estrelas de rock, do cinema. Muitos têm esse tipo de comportamento e os seus fãs têm a tendência de seguir o mesmo comportamento. A Bíblia nos ensina que não devemos desejar seguir este exemplo. Deus abomina os perversos, mas trata os justos com intimidade. Deus escarnece, Deus zomba dos escarnecedores, dos zombadores. Ou seja, Deus vai retribuir, Deus paga na mesma moeda aqueles que zombam dos outros. Mas Ele dá graça, Ele ajuda os humildes. É o que nos diz aqui o versículo 34. Certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Portanto, sejamos humildes e certamente desfrutaremos da graça do nosso Deus a cada dia. Os escarnecedores escarnecem não apenas do seu próximo, mas do próprio Deus, que criou o seu próximo, a sua imagem e semelhança. Eles escarnecem do próprio Deus também na medida em que desobedecem deliberadamente a palavra do Senhor. Deus também escarnecerá deles. Portanto, que nós possamos ser humildes, porque Deus, como lemos aqui, dá graça aos humildes. Possamos aprender então com o Senhor Jesus, que nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Deus ricamente abençoe.